Bibliologia, como a própria palavra sugere, é o estudo da Bíblia. Não vamos aqui destacar todos os detalhes que a teologia sistemática pode nos fornecer sobre este tema, mas apenas os aspectos mais importantes relativos à palavra de Deus. Começa agora o programa Encontro com a Verdade. Antes do pecado, Deus se comunicava com a raça humana face a face. Nós temos exemplo desse contato pessoal em Gênesis 3, versículo 8, onde Deus foi encontrar-se com Adão e Eva e os achou amedrontados porque haviam pecado e procuraram se esconder então de Deus. Depois do pecado, houve uma separação entre Deus e a raça humana, segundo o que podemos ler em Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Depois que o homem pecou, portanto, Deus passou a se comunicar com a raça humana através de sonhos e visões que foram dadas aos seus filhos, também chamados na Bíblia de profetas. O livro de Números, capítulo 12, versículo 6, nos diz o seguinte: E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Estes servos de Deus passaram a escrever estes sonhos, visões e revelações de Deus. Estes escritos, com o passar do tempo, formaram o cânon sagrado, a Bíblia. A Bíblia possui 66 livros divididos em 1.189 capítulos, 31.102 versículos e aproximadamente 773.693 palavras e mais de 3 milhões de letras. Foi escrita num período aproximado de 1.500 anos por cerca de 40 pessoas. A Bíblia hoje encontra-se traduzida em mais de 1.000 línguas e dialetos. Afirma-se que a cada minuto 50 Bíblias são vendidas no mundo, perfazendo um total diário de aproximadamente 72 mil exemplares. Mas o que faz da Bíblia um livro tão especial? Algumas pessoas acreditam que a Bíblia foi alterada. Mas será que Deus por algum momento deixou de cuidar de sua palavra? Deus mesmo tomou providências para que mudanças no que ele disse através dos profetas e escritores sagrados não sofresse nenhuma alteração ou mudança a ponto de alterar sua verdade e mensagem. Jesus mesmo disse o seguinte em João 10, versículo 35. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, também lemos: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Segundo este texto, Deus vela sobre sua palavra, ou seja, ele cuida dela e a protege para que venha a se cumprir. E segundo o texto registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, nós lemos que a palavra de Deus é a verdade. Agora, qual é a recomendação de Deus a nós sobre sua palavra, a Bíblia Sagrada? Leia agora o que está registrado no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. O desejo de Deus é que leiamos a Bíblia, pois ela consiste em sua carta a nós. Imagine você recebendo a carta de um parente distante. Você leria ou guardaria esta carta?
E se ao olhar o remetente da carta você encontrasse o nome de Jesus Cristo, você leria esta carta do Salvador do mundo endereçada a você? Agora, para compreendermos a Bíblia, precisamos não apenas lê-la, mas também de estudá-la. E qual é o método que Deus escolheu para entendermos a Bíblia? Eclesiastes 7, versículo 27, está a resposta. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Também no livro do profeta Isaías encontramos a confirmação deste método. Lemos agora Isaías capítulo 28, versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. A própria palavra de Deus nos ensina, portanto, a comparar um texto com outro para compreendermos o que Deus deseja nos ensinar através das Escrituras. Jesus empregava exatamente este método para explicar as profecias. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27, lemos o seguinte: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ao se aproximar daqueles dois discípulos no caminho para Emaús, Jesus poderia ter se apresentado a eles e mostrado que havia ressuscitado. Ao contrário disso, fez uso das profecias que falavam dele e sobre sua missão no mundo. Jesus não leu todos os livros que Moisés havia escrito ou que os profetas haviam escrito, mas apenas as partes que apontavam para a sua missão e morte. Mas quais são os resultados de conhecermos a Bíblia e o que ela pode fazer por nós? Escrevendo a Timóteo, em sua segunda carta, Paulo escreveu o seguinte no capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, é capaz de nos tornar sábios para a salvação. Não são as pessoas que têm este poder, mas somente a Bíblia. Nela encontramos o caminho para a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, Jesus disse e afirmou que suas palavras são espírito e vida. Em 2 Pedro 1, versículo 19, nós também encontramos a seguinte afirmação: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aquele que procura encontrar o caminho da salvação sem conhecer ou estudar a Bíblia está caminhando no escuro, sem saber para onde está indo. Somente através da Bíblia temos uma lâmpada a guiar nossos passos, segundo o que podemos ler também em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Uma grande maioria das pessoas, porém, acabam, infelizmente, por cometer o seguinte erro, mencionado por Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 29. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que este não seja o seu erro, mas que você seja um estudante e conhecedor da palavra de Deus. Se você está disposto a conhecer as verdades que a Bíblia pode lhe revelar, você não está incluído entre essas pessoas que estão cometendo este terrível erro em não conhecer as Escrituras. Mas apenas conhecer as Escrituras Sagradas não é suficiente. Precisamos cumprir ou obedecer o que nela está escrito. Jesus também disse o seguinte:
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus disse que aquele que pratica sua palavra é comparado a um homem sábio e prudente. Diante das tempestades e problemas da vida, nada derrubará esta pessoa, porque ela é obediente à palavra de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, existe uma bem-aventurança àquele que, além de ler ou ouvir, também guarda ou obedece à palavra de Deus. O nosso desejo é que você leia e estude a Bíblia e que nela você encontre o caminho que te levará até o céu. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através de nossa página no Facebook, que estaremos à sua disposição. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.